Hoje a gente fala muito sobre os canudinhos de plástico, pra gente consumir menos canudos de plástico e que a gente tem que usar alternativas, ou parar de usar esses canudos ou usar canudos que são reutilizáveis. Eu acho que a gente tá vivendo uma fase no mundo que a gente tem uma tendência muito grande a problematizar todas as coisas. E eu acredito sim que isso tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Bom, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho para receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. A gente tá tendo uma tendência muito forte a sair do piloto automático e questionar as coisas que sempre foram feitas de uma determinada forma. Hoje a gente para pra pensar por que a gente tem que fazer isso desse jeito? Por que a gente não pode fazer de um jeito diferente? E isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que a gente questionar, a gente problematizar algumas coisas tem trazido discussões incríveis e que muitas coisas têm começado a mudar. E isso a gente pode trazer para várias coisas. A gente pode trazer para o consumo consciente, para o feminismo, a gente pode trazer para a discussão racial, a gente pode trazer para a homofobia. São vários questionamentos que estão vindo à tona e que a gente está começando a conversar de formas diferentes. Mas às vezes existe um problema na problematização. A gente entrou num piloto automático de problematizar, sem questionar essa problematização. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas é o seguinte, a gente hoje acaba problematizando as coisas sem ir a fundo naquela problematização. E para exemplificar isso, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de uma coisa que eu já vi que é recorrente em vários lugares, várias conversas, várias discussões, e que eu acho que às vezes as pessoas trazem essa problematização, elas questionam isso, mas elas não param para pensar a fundo, de verdade, sobre essa questão. Que é a questão do bendito dos canudinhos. Hoje a gente fala muito sobre os canudinhos de plástico, pra gente consumir menos canudos de plástico, e que a gente tem que usar alternativas, ou parar de usar esses canudos, ou usar canudos que são reutilizáveis. E começou uma discussão muito forte com relação a pessoas com deficiência, que normalmente as pessoas usam a sigla PCD para se referir a pessoas com qualquer tipo de deficiência que elas precisem do uso, do auxílio do canudinho para poder beber qualquer tipo de bebida. Eu entendo que sim, isso é uma questão para ser conversada, mas as pessoas vêm com um discurso em cima dessa questão de que a gente não pode proibir o consumo de canudinhos de plástico em lugares como restaurantes, bares e afins, porque existem essas pessoas com essas deficiências. E aí eu vou trazer pra vocês uma questão bem pessoal da minha vida, que na minha família tem uma pessoa que é considerada uma pessoa com essa sigla aí, pessoas com deficiência, e que essa pessoa precisa do auxílio de um canudo. Antes, assim ó, mas muito antes desse assunto de canudo reutilizável, canudo de plástico vir à tona, essa pessoa da minha família já carrega com ela um canudo de silicone pra onde quer que ela vá, porque ela sabe que ela vai precisar desse canudo independente da onde ela for e o que ela precisar beber. E eu acredito que vocês já estão entendendo onde eu quero chegar com isso, porque é óbvio que sim, algumas restrições vão ser benéficas para umas coisas e elas podem prejudicar outras, mas problematizar esse assunto dos canudinhos sem parar pra pensar que existe uma solução surrealmente simples para essa questão, que é o simples fato dessa pessoa ou o cuidador dessa pessoa carregar consigo um canudinho que seja de plástico, que seja de silicone, de bambu, de inox, não importa, vai solucionar esse problema. Então eu acredito que sim, a gente precisa sim problematizar as coisas, mas antes de problematizar, a gente tem que pensar se existe alguma solução para aquele problema que a gente está trazendo. Esse, obviamente, é uma questão muito simples, eu acho que é um problema muito fácil de ser resolvido, que talvez as pessoas que entram no piloto automático da problematização olham para a problematização, problematizam e não pensam que existe uma solução muito fácil por trás dela. E óbvio que existem outras problematizações muito mais complicadas, como é o caso do que a gente tá vendo agora, que tá muito forte nas redes sociais, que a gente tem falado muito sobre a legalização do aborto. Essa é uma problematização muito mais complexa, que exige muita conversa, que a gente precisa falar muito sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, que tem algumas problematizações que elas são muito fáceis de resolver, elas são muito simples de resolver. Então esse caso do canudinho, por exemplo, é uma coisa muito simples. Se a pessoa não se adapta com nenhum tipo de canudinho reutilizável, como é o caso
caso do bambu, inox e silicone, a pessoa pode carregar com ela um canudo de plástico, mas isso não significa que 100% da população mundial precise usar canudos de plástico. Então, é basicamente isso que eu queria dizer hoje. Vamos sim questionar as coisas. A gente tem que questionar como as coisas são feitas, por que a gente faz dessa maneira, se faz sentido fazer dessa maneira, porque se não faz sentido a gente precisa fazer de um jeito diferente, mas a gente tem que só tomar cuidado para essas problematizações não virarem casos de coisas super simples de resolver, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar nossa hashtag aqui, que vídeo bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!